Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, os 15 anos da Bitcoin e a forma como perdeu fulgor a mineração da criptomoeda que foi criada, ainda hoje não se sabe muito bem por quem. Depois, o que se passa com a Altice. Nesta semana, Alexandre Fonseca anunciou a saída da Telecom quando a companhia está em processo de venda. Comigo estão a Sílvia Abreu e o Fábio Carvalho da Silva. Esta é a Soma dos Dias. Valia menos de $1 no início e chegou a alcançar quase 69 mil em 2021. Já fez fortunas, também já arruinou poupanças. A Bitcoin nasceu há 15 anos, é gerida de forma descentralizada e mudou a forma como o mundo pensa no dinheiro. Comigo está o Fábio Carvalho da Silva, que acompanha este tema. Olá, Fábio. Vale a pena começarmos por recordar como tudo isto começa. A rede Bitcoin nasce em plena crise financeira e, portanto, é preciso recordar este cenário de turbulência. A rede Bitcoin nasce assim neste cenário, sendo que é publicado o paper, o documento constitutivo da criptomoeda, a 31 de outubro, num fórum na internet, pelo então Satoshi Nakamoto, de quem falaremos mais adiante, e em janeiro de 2009 é então lançado o código aberto da Bitcoin na internet e mais tarde é minerado então o primeiro bloco destas criptomoedas, que ficará para sempre conhecido como o Genesis Block, ou para os menos crentes First Block. Satoshi Nakamoto, como te disse, é um nome incontornável, naturalmente, porque é o autor da Bitcoin, mas quem é este homem? E desengane-se quem pelo nome, e quem nos estiver a ouvir pense que é japonês, porque não sabemos sequer qual é a sua nacionalidade. Satoshi Nakamoto esteve muito ativo até 2011, mas em abril de 2011 a sua última frase num fórum foi: "Vou partir para outras coisas", disse na altura um amigo seu na web, e desde então nada mais sabemos sobre este homem. É claro que um nome tão popular, de uma rede tão popular, teve que gerar investigações, não só de jornalistas, mas também de players do setor, que angariaram fundos, e houve mesmo quem reclamasse este título. Houve vários programadores que estão na calha de várias especulações e de várias teorias que podem ser os autores, mas não sabemos. Um tribunal na Noruega chegou mesmo a decidir um caso em que veio a concluir que não havia provas suficientes para um programador que se autoproclamava como autor da Bitcoin, e o tribunal veio a concluir que não havia provas suficientes. Houve também uma jornalista da Newsweek que achava que um senhor com o apelido Nakamoto era Satoshi Nakamoto. Curiosamente, a jornalista acabou mesmo por ser processada e o senhor afirmou severamente que não era, e acabou mesmo por ganhar o processo. Portanto, esta é uma identidade que nunca saberemos. Há uma grande especulação. A teoria mais clara diz que este não será um homem, mas um conjunto de pessoas, um conjunto de programadores e possivelmente de professores universitários. A verdade é que até hoje está por saber quem foi o autor do tal paper publicado em 2008 e que acabou por dar origem à Bitcoin. Desde esse momento, a Bitcoin entrou no léxico financeiro, vamos dizer assim. A esta criptomoeda seguiram-se depois muitas outras, e até os bancos centrais ponderam criar versões virtuais das moedas tradicionais que não são criptomoedas, mas que poderão usar a tecnologia que sustenta a Bitcoin e outras criptomoedas, inclusivamente na Europa. Também o BCE está a estudar a criação do euro digital. Além das mudanças que trouxe ao mundo financeiro, a Bitcoin também provocou uma vaga de interesse popular através da mineração, que é o processo de criação das Bitcoin, e que de alguma forma está a perder fulgor em Portugal. Fábio, vamos começar por recuperar o que é este processo da mineração, o que é que ele dá a ganhar a quem nele investe, digamos assim. Sim. O processo de mineração é um processo duplo e é muito interessante neste aspecto. O processo de mineração exige um grande poder computacional. Porquê? Porque nada mais é quando os mineradores o que fazem é inscrever num registro de livro de ordens, as transações num encadeamento em blocos. Claro que isto só pode ser feito por um poder computacional, em termos mais técnicos é cálculo probabilístico, e portanto exige um grande poder computacional, e cada vez que um minerador conclui com sucesso o registro das transações neste encadeamento de blocos, recebe então novas bitcoins. E é assim, portanto é um processo duplo de validação, segurança e criação de bitcoin. Claro que em que no fundo as pessoas usam os seus recursos computacionais para validar transações dentro do blockchain e são recompensadas com novas bitcoins. Exatamente.
Claro que isto exige um grande poder computacional. Aliás, houve um grande fenómeno muito interessante, porque na altura em que começou a haver uma grande atenção por parte de amadores para minerar Bitcoin, o preço das placas gráficas, por exemplo, disparou, porque é necessário realmente um grande poder computacional, e à medida que há cada vez mais pessoas a entrar neste segmento, em países muito mais interessantes e com um custo de energia muito mais baixo, é óbvio que torna-se muito mais difícil para outros que entram conseguirem encontrar aquela fórmula que vai ser necessária para validar e, consequentemente, receber. Portanto, é preciso gastar mais dinheiro. Para termos em conta, eu falei com alguns players, em média, para termos uma máquina, são precisos 10 mil euros. Ora, nestes 10 mil euros, há uns anos atrás, geraria uma recompensa considerável. Hoje há dias em que uma atividade de mineração, estivermos a competir com grandes armazéns no Texas, pode gerar nem €1. E, portanto, claramente que nós temos tido este problema em que há em muitos sítios que não Portugal a fazer isto. E porquê? Por causa do custo de eletricidade. E já lá vamos. Deixa-me só explicar que porquê placas gráficas e não outro tipo de elementos, porque as placas gráficas estão entre os elementos com maior capacidade dentro de um computador por duas vias. Por um lado, pelas utilizações para jogos, e por outro lado, para design gráfico e outras atividades que puxam muito pelo grafismo, digamos assim. E as placas gráficas acabam por ser um dos elementos dos computadores que têm mais capacidade computacional. A verdade é, e tu também já ias começar a explicar isso, a verdade é que esta atividade da mineração tem perdido muito interesse, muito fulgor em Portugal em particular. Porquê é que isto está a acontecer? Tem a ver com custos da energia? Explica-me um pouco essa tendência. Como te ia dizer, portanto, a Europa representa 6% do poder de mineração a nível global, segundo as últimas estatísticas da Universidade de Cambridge. Portugal representa 0,01%. Sejamos francos, na realidade nós nunca tivemos uma grande atividade empresarial em Portugal, nunca tivemos grandes armazéns a minerar, foi um grande hype amador, e é curioso que há uns dias falava com algumas pessoas do setor que me diziam, pois é, voltámos a 2010, voltámos aos geeks, que são os únicos que mineram por paixão, porque realmente, como te referia, o preço do hardware subiu, existe um problema no fundo de data mining, há muita gente a minerar lá fora a custos mais baixos e, portanto, Portugal não pode ser propriamente um país, em linha com o resto da Europa, que seja interessante minerar, e portanto está-se a perder aquilo que foi a cultura em massas da mineração de Bitcoin. Vamos ver o que é que a evolução da Bitcoin nos trará nos próximos anos. Fábio Carvalho da Silva e os 15 anos da primeira mineração da criptomoeda, e agora a Altice. Foi no ano passado que a Altice foi abalada pela Operação Picoso, a investigação sobre suspeitas de vários crimes, incluindo corrupção, e que levou à detenção do cofundador Armando Pereira, que entretanto pagou 10 milhões de euros de caução para sair em liberdade. Passados estes meses, a Telecom parece interessar a cada vez mais potenciais compradores. Nesta semana, Alexandre Fonseca saiu da companhia, a Procuradoria-Geral da República já fez saber, entretanto, que o antigo CEO não é arguido na Operação Picoso. Comigo está a Sílvia Abreu, que acompanha o setor das telecomunicações. Sílvia, Alexandre Fonseca é um nome incontornável na evolução da empresa nos últimos anos. Podemos falar no final de um ciclo? Sim, diria que sim. Ao longo de mais de uma década em que esteve ao lado de Patrick Drahi, digamos, assumiu papéis de funções principais. Foi o caso, teve durante mais de 5 anos como CEO da Altice Portugal, ainda mesmo antes de ser Altice Portugal, e era PT. Aliás, a decisão de trocar a marca foi sua. Liderou o processo de reestruturação, dos quais resultaram despedimentos. Pronto, foram vários os desafios que teve pela frente. Aliás, em abril de 2022 voltou a merecer um voto de confiança de Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo, ao ser nomeado para funções internacionais. Portanto, ver agora que, por acordo mútuo, tanto a empresa e Alexandre Fonseca chegaram a acordo para cessar o contrato que os unia, sim, penso que é inevitável falar de um fechar de ciclo. A verdade é que Alexandre Fonseca sai quando a empresa está à venda, entre aspas. Há vários grupos e nomes em cima da mesa, incluindo o de António Horta Osório. Qual é o ponto da situação neste processo, nesta altura? Neste momento, depois de tal como Drahi tinha pedido, foram várias as ofertas que foram sendo conhecidas, muitas pela comunicação social durante o mês de dezembro. Neste momento encontra-se Patrick Drahi, segundo a Bloomberg, encontra-se a avaliar essas mesmas propostas, sendo esperadas detalhes ainda neste mês de janeiro. Certo é, como referiste, que foram várias as ofertas que foram sendo conhecidas, o que também destaca a atratividade
da operadora em Portugal. Que era de resto uma das mais rentáveis do grupo. Exatamente, e penso que isso mesmo acaba por ficar visível por esta manifestação de interesse que tem sido observada. Foram vários os fundos e as empresas, como referiste, destaque também realmente para um consórcio que juntou o português António Horta Osório, que regressa também assim à ribalta depois de ter deixado a liderança do Crédito Suisse, e também com o apoio de 2 fundos, acrescentar apenas aqui, e também da Saudi Telecom, a operadora saudita, que é maioritariamente detida pelo Fundo Soberano do país. A oferta mais alta é precisamente do lado dos sauditas, que rondou os 7 e os 9,5 mil milhões. E olhando agora um pouco para o futuro, o que é que podemos esperar de evolução da Altice? Bem, penso que, como se costuma dizer, essa será a resposta de $1 milhão. Isto porque há ofertas diferentes e os interesses de cada candidato ou potencial interessado também são diferentes. Há quem tenha interesse em adquirir a totalidade da operadora, mas há também quem só tem interesse em determinados ativos e até quem não queira especificamente uma parte da empresa. Portanto, o regresso da marca PT, acrescentar apenas isto, não está excluído. Avançou o Expresso na semana passada que essa será precisamente a intenção de Horta Osório. Portanto, isto é uma reviravolta que não era antecipada, a confirmar-se. Portanto, penso que a resposta irá de facto depender de quem irá escolher e se de facto avançar. Agora, também há certezas e sabe-se que DRAI estará mais inclinado a vender a fundos de capital de risco. Isto mesmo foi transmitido pelo acionista durante uma reunião com os investidores que decorreu em setembro, noticiou a Bloomberg na altura, e foi o primeiro encontro com os obrigacionistas depois da operação Picoas. Também certo é que o grupo tem efetivamente de reduzir a montanha de dívida de forma a acalmar precisamente os obrigacionistas e garantir que continua a ter capacidade para se refinanciar. Portanto, penso que sendo a Altice Portugal, como referiste bem, um dos negócios mais rentáveis, a chave ou o trunfo de DRAI poderá precisamente passar pela venda da operadora. Em Portugal, além deste processo, há também a compra da Novo pela Vodafone, que espera ainda luz verde da concorrência. Esta consolidação do setor é uma tendência só nacional ou também acontece na Europa? Qual é a fotografia neste momento? Também está a acontecer a nível europeu. É o caso, por exemplo, em Espanha. Basta ir aqui ao país vizinho, onde a Orange e a MásMóvil, 2 dos 4, ou seja, o segundo e quarto maiores operadores, estão a tentar consolidar. Falta apenas luz verde da concorrência, uma vez que se trata de uma operação que efetivamente vai mudar a dinâmica do mercado. O mesmo em Itália, onde a operadora italiana Iliad sugeriu e se mostrou interessada em fundir operações com a Vodafone. Portanto, a tendência está a ocorrer em diferentes países e mercados europeus. Agora, além das fusões, também há outro, se calhar fenómeno não é a palavra certa, mas há outra tendência, que é a entrada de novos parceiros no capital que estão a gerar alguma reação por parte dos governos e dos respectivos países. Era o que eu te ia perguntar, porque tudo isto também apela, digamos assim, por vezes à intervenção dos Estados. Sim, olhando para a Espanha, por exemplo, que é o exemplo mesmo aqui ao lado, a Saudi Telecom, precisamente, reforçou a participação na Telefónica, ex-incumbente, ou seja, semelhante até à Altice Portugal, tornando-se o acionista maioritário, e isso gerou uma preocupação por parte do governo espanhol que efetivamente tomou uma ação sobre isso, tendo autorizado a sociedade que gera as participações do Estado a comprar até 10% da Telefónica, de forma a garantir que ela continua nas mãos de Madrid. Também em Itália, só um último exemplo, o governo liderado por Meloni acabou por assumir uma posição depois de a Telecom Itália ter chegado a acordo para vender a rede fixa a um fundo norte-americano. O governo acabou por entrar nesse negócio de forma a assegurar que não perde, digamos, o controle de uma infraestrutura crítica, como são as telecomunicações. Em Portugal, como volto a referir, que não se sabe ainda o que é que irá acontecer, se será uma saudita, não é? Que tem por trás um fundo soberano a comprar ou não, ou se efetivamente será comprada, mas certo é que a venda de uma empresa como a Altice vai continuar a dar que falar e quem sabe até gerar aqui qualquer posição em termos políticos. Sílvia Abreu, e a fotografia da Altice, que está em processo de venda. Obrigado, Sílvia. Obrigado também ao Fábio. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.